Boa tarde a você que nos acompanha nesse estudo. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência aos estudos das obras de Leon Denis. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vou iniciar então fazendo a prece. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estudos, agradecer aos bons espíritos que estão nos intuindo e conduzindo os nossos estudos da nossa casa espírita. Queremos rogar a Maria, nossa Mãe Santíssima, que possa estar conosco, nos iluminando com o seu manto de amor e de bondade. Rogamos também a Deus a permissão para que aqueles espíritos, nossos mentores de nossa casa, possam estar nos intuindo nesta tarde, mais uma vez. E agradecemos pela oportunidade e principalmente por esta obra deixada por Leon Denis. Que as bênçãos do mundo maior nos envolvam hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2º da obra Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis. O capítulo se chama A Índia. Então, nós paramos aqui na minha edição, é a página 30, primeiro parágrafo. Cerca de 600 anos antes da era cristã, um filho de rei, Sakya Muni, ou o Buda, foi acometido de profunda tristeza e imensa piedade pelos sofrimentos dos homens. A corrupção invadira a Índia, logo depois de alteradas as tradições religiosas, e em seguida vieram os abusos da teocracia ávida do poder, renunciando às grandezas à vida faustosa. O Buda deixa o seu palácio e embrenha-se na floresta silenciosa. Após longos anos de meditação, reaparece para levar ao mundo asiático, se não uma crença nova, ao menos uma outra expressão da lei. Segundo o budismo, está no desejo a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. É o desejo, é a paixão que nos prende às formas materiais e que desperta em nós mil necessidades sem cessar, reverdecentes e nunca saciadas, tornando-se assim outros tantos tiranos. O fim elevado da vida é arrancar a alma dos turbilhões do desejo. Consegue-se isso pela reflexão, austeridade, pelo desprendimento de todas as coisas terrenas, pelo sacrifício do eu, pela isenção do cativeiro egoísta da personalidade. A ignorância é o mal soberano de que decorrem o sofrimento e a miséria, o principal meio para se melhorar a vida no presente e no futuro é adquirir-se o conhecimento. O conhecimento compreende a ciência da natureza visível e invisível, o estudo do homem e dos princípios das coisas. Estes são absolutos e eternos. O mundo, saído por sua própria atividade de um estado uniforme, está numa evolução contínua. Os seres descidos do grande todo, a fim de operarem o problema da perfeição, inseparável do estado de liberdade e, por conseguinte, do movimento e do progresso, tendem sempre a voltar ao bem perfeito. Não penetram no mundo da forma senão para trabalhar, não penetram no mundo da forma senão para trabalharem no complemento da sua obra de aperfeiçoamento e elevação. Podem realizar isso pela ciência ou o Upanishad e completá-lo pelo amor ou Purana.
ciência e o amor são dois fatores essenciais do universo. Enquanto não adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir na série de reencarnações terrestres. Vou dar uma paradinha, então, para a gente não seguir muito e depois a gente se perder, né? Então, assim, o que Leon Denis está trazendo aqui para a gente, né? Ele está trazendo essa base das referências que a gente tem a partir do que foi construído na Índia. Então, o que eles trazem para a gente, vamos dizer assim, de conhecimento no campo religioso, talvez, né? Não sei se aqui a gente poderia falar assim nesse campo, né? Mas no campo de conhecimento dessa verdade absoluta, dessa verdade maior, desse conhecimento da espiritualidade, eu acho que fica melhor do que falar de religião, né? Então, eles trazem um conhecimento muito vasto, né? Então, aqui ele está narrando um pouco que antes da vinda de Cristo já tinham precursores aí trazendo esse conhecimento para a gente, né? Tá desligado o seu áudio, Ricardo. Perfeito isso que você falou. E a vinda do Cristo foi para colocar o amor entre a humanidade, o amor na humanidade, pregar o amor, né? Já 600 anos atrás, o Buda lá, ele também, como é que fala? Triste com aquilo tudo que estava acontecendo com a humanidade naquela época, ele também teve que se afastar e meditar, entrar em conexão, né, com o mundo maior, aquela coisa, e vir colocar isso para os homens. Ele já deu início ali, né? Claro que vieram vários antes dele também, com a mesma intenção, né, de ver como a humanidade estava, né, aquela coisa, quando ele fala em teocracia, né, a política, a religião ditando para a política, para tudo, para a organização do Estado, aquela coisa, interferência, vamos dizer assim, né? E não podia isso de forma alguma. Isso fez com que ele ficasse sem saber o que fazer ali e ter que sair, ficar um tempo fora e voltar com outra proposta de ensinamento que foi também muito a questão da espiritualidade, aquela vendo o que era bom, como é que deveria ser, como é que você deveria pensar, como é que você deveria agir. Então, esse povo da Índia, a gente sabe que é um povo quase que originário, né? Foram os primeiros ali que chegaram, aqueles espíritos que a gente já estudou, a gente já comentou aqui, aquele livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, né? Onde fala dos exilados de Capela. Então é interessante essa parte que o Leon Denis já traz isso logo depois de Kardec ali, ele já vem com essa obra falando desse povo da Índia. E agora trazendo o Buda para a gente aqui. A gente precisa ver, talvez, eu acho que o interessante, né, a gente entender que o estudo aqui que ele está fazendo é para que a gente possa compreender esse percurso que está sendo feito e o que isso está trazendo para a gente hoje de conhecimento, até para a nossa transformação. Então, o que a gente tem que entender, né? Existe uma mensagem que ela foi, vou usar um termo assim, olha, distribuída, ela foi trazida à tona, às claras, desde sempre.
Então, ela foi sendo trazida, olha só, cerca de 600 anos antes da era cristã, um filho de rei, que era o Buda, foi acometido de profunda tristeza e imensa piedade pelos sofrimentos. Olha só, a corrupção invadir a Índia. Então, desde muito, a gente tem esses emissários do bem, aqueles que estão dispostos a trazer a mensagem de Deus de forma sublime e correta, e que eles sofrem com os nossos desatinos aqui na Terra. E todos eles sofreram de alguma forma, né? Ou sofrem através da tristeza, da angústia, né? Não quer dizer que eles são espíritos perfeitos, que eles não sofram de ver as nossas tragédias acontecendo. Eles têm compreensão que a gente vai evoluir, de que a gente vai encontrar o caminho, porque com eles foi assim também. Mas quando eles estão aqui, envolvidos nessa matéria, acaba que eles também têm um pouco desse sentimento, né? Nossa, já podia estar melhor, mas ainda estão cometendo os mesmos equívocos, os mesmos erros. Então, o que eu acho que é interessante, né? Quando o Leon Denis vai trazendo essa história, a gente vai vendo que tem aquilo que nos aproxima, nos conecta dentro dessa lei, dentro dessa verdade que os espíritos da época chamaram de religiões ocultas, e tem aquilo que nos distancia. Então, por exemplo, quando a gente vai vendo esses precursores, eles mantêm até hoje os rituais que para eles eram importantes e continuam sendo importantes. Mas eles também deturparam muitas questões, né? Então, quando fala que a corrupção invadir a Índia, tiveram alterações das tradições religiosas. Isso, para aqueles que vêm como iluminados, né? Vamos falar assim, que um pouco do significado dessa palavra Buda é isso, né? Também, o iluminado. E a gente vai dizer daqueles nomes todos que Leon Denis trouxe, né? Zoroastro, Buda, Platão, o próprio Jesus, Krishna. O que acontece com eles? Eles vão vendo a mensagem sendo deturpada. Aí eles falam, não era isso. Por que eles estão fazendo isso? Imagina a tristeza que não deve dar. Mas não é como nós, né? Que a gente quer ir lá, punir, julgar, avaliar. Não, eles só se ressentem daquilo. Não é nem ressentir, né? Eles só ficam, acredito eu, né? Estou falando aqui como se eu tivesse tido contato direto com eles, mas quem sou eu, né? Para ter contato com um ser iluminado desse. Mas eu fico imaginando o quanto que deve ser frustrante, né? Vem um espírito iluminado, traz uma mensagem de pureza, de amor, de bondade, e aí vê os homens deturpando isso, né? Então, mais ou menos era isso que acontecia, né? E aí ele vai falar, né, que esse conhecimento, ele vem dessas Upanishads, né? Ou seja, partes de uma escritura, né, que já estava ali e que são consideradas pelas escolas hinduístas como instruções religiosas, né? Então, esse conhecimento tinha que vir por esses caminhos, né? E pelo amor. Então, aí vai aproximando da mensagem de Jesus, né? Jesus, o que ele disse? Os mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como si mesmo, né? Então, o amor faz a gente evoluir. E olha que interessante, né? Quando ele vem falar aqui, ele vem falar que a gente vai precisar voltar a essa forma humana, né? Essa forma material, enquanto a gente não tiver aprendido essa lei de amor. E que o desejo é que faz a gente se perder, né? E aí a gente vai olhando na doutrina espírita, né?
quais são as orientações que a gente tem dos espíritos, né? Não se apeguem à matéria. Isso é passageiro, a coisa mais efêmera que tem é a matéria. Então, se a gente chega aqui, a gente fica apegado a sentimentos que são daqui. Né? Então, por exemplo, o ódio, a mágoa, a raiva, a ira, são sentimentos daqui, da matéria, da terra. Eles não são sentimentos do mundo evoluído. Então, se a gente se apega, eu estou trazendo isso porque às vezes a gente acha que se apegar a bens materiais é carro, casa, dinheiro. Não é, não. É isso, mas é muito mais do que isso. Então, a gente se apegar a esses bens é o primitivo do primitivo, vamos dizer assim. E a gente continua ainda, né, agarrado com isso, ainda sentindo raiva das pessoas. Qualquer coisinha a gente quer largar tudo e ir embora, né? Não quero ficar aqui mais não. As pessoas são confusas, mas a gente não consegue ver o que a gente tem que fazer para mudar também, né? Isso mesmo que você falou aí, Rosimar, essa questão do que não é só essa coisa material, mas é muito mais além, né? Que a gente tem que se reformar, se trabalhar. Ele já fala aí da questão que a gente vê muito hoje ainda, esse desejo insaciável material. E esse desejo, ele vai... a gente vê hoje, ele vai se tornando comum e parece que faz parte. E aí que há, né, que se perde mesmo, que você sai do caminho. Porque a gente vê hoje, você fala assim, não é possível, né? Quanta gente aí comete crimes que às vezes, crimes que a gente fala do colarinho branco, que a gente fala assim, para que queria tanto? A gente não entende. E isso vai se renovando, né? Ele fala aí, que isso vai criando novos tiranos, ele não se perde. A gente se perde, sim, das leis de Deus, a gente vai se perdendo daquilo ali, daquilo que ensinava, as religiões, que a gente viu as religiões dos nossos antepassados, né, do pessoal que a gente é originário, desse povo indiano. Mas então é interessante, isso tem aí, tem no mundo aí, a gente pode ver. E olha que a gente já evoluiu, né? Evoluiu bastante daquela época, mas esses espíritos eram espíritos de escola, né? Tanto aqueles que vieram bem antes e o Buda, né? É muito interessante. Esse desejo, eu nunca tinha ouvido dessa forma que eu li aqui, que o Leon Denis trouxe, né? O desejo é a perdição. A gente fala orgulho, egoísmo, não, é você desejar mesmo. Complica tudo, atrapalha tudo. Eu vou continuar então aqui a leitura, aí a gente vai parando para conversar. A ciência e o amor são dois fatores essenciais do universo. Enquanto não adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir na série das reencarnações terrestres. Sob a influência de tal doutrina, o instinto egoísta vê estreitar-se pouco a pouco o seu círculo de ação. O ser aprende a abraçar no mesmo amor tudo o que vive e respira. E isso nada mais é que um dos degraus da sua evolução, pois esta deve conduzi-lo a só amar o eterno princípio de que emana todo o amor, e para onde todo ele deve necessariamente voltar. Esse estado é o do nirvana. Essa expressão, diversamente comentada, tem causado muitos equívocos. Em conformidade com a doutrina secreta do budismo, o nirvana não é, como ensina a Igreja do Sul e o grão sacerdote do Ceilão, a perda da individualidade e o esvaecimento do ser no nada, mas sim a conquista pela alma da perfeição e a libertação definitiva das transmigrações e dos renascimentos no seio das humanidades.
cada qual executa o seu próprio destino. A vida presente, com as suas alegrias e dores, não é senão a consequência das boas ou más ações operadas livremente pelo ser nas existências anteriores. O presente explica-se pelo passado, não só para o mundo tomado em seu conjunto, como também para cada um dos seres que o compõem. Designa-se por karma toda a soma de méritos ou de deméritos adquiridos pelo ser. O karma é para este, em todos os instantes da sua evolução, o ponto de partida do futuro, o motor de toda a justiça distributiva. Em Buda, une-me à dor de todos os meus irmãos e, entretanto, sorrio e sinto-me contente porque vejo que a liberdade existe. Sabei, ó vós, que sofreis. Mostro-vos a verdade. Tudo o que somos é resultante do que fomos no passado. Tudo é fundado sobre nossos pensamentos. Tudo é obra dos próprios pensamentos. Se as palavras e ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade segue-o como uma sombra. O ódio jamais foi apaziguado pelo ódio, pois não é vencido senão pelo amor. Assim como a chuva passa através de uma casa mal coberta, assim a paixão atravessa um espírito pouco refletido. Pela reflexão, moderação e domínio de si próprio, o homem transforma-se numa rocha que nenhuma tempestade pode abalar. O homem colhe aquilo que semeou. Eis a doutrina do karma. A maior parte das religiões recomenda-nos fazer o bem em vista de uma recompensa de além-túmulo. Está aí um móvel egoísta e mercenário que não se encontra do mesmo modo no budismo. É necessário praticar o bem, diz Leon de Rosny, porque o bem é o fim supremo da natureza. É conformando-se às exigências dessa lei que se adquire a única satisfação da verdade, a mais bela que pode apreciar o ser, desprendido dos entraves da forma e das atrações do desejo, causas contínuas de decepção e de sofrimento. Então, olha só, o que eles estão trazendo aqui, né? Leon Denis, ele vai falar da questão do karma aqui, porque essa é uma palavra que para os budistas ela ficou muito marcada. Às vezes no movimento espírita tem até uma discussão, né? Karma é um termo do budismo. Eu acho que são coisas tão improdutivas essa, né? A gente precisa entender a essência do termo. E a gente vai entender que é a mesma coisa que a gente compreende na doutrina espírita, com esse termo karma, a lei de causa e efeito, por exemplo. Né? Então, o que a gente precisa entender? Muitas vezes a gente diz essa palavra karma dizendo algo negativo. Esse é o meu karma. A gente tem isso muito no movimento espírita, né? Nossa, esse aqui é o meu karma, eu vou ter que carregar esse karma a vida toda. Na essência, é o que eles estão dizendo aqui, né? Leon Denis traz para a gente, e tem um trecho aqui, né, descrito pelo próprio texto budista. Eles estão dizendo o seguinte: o karma, ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser de acordo com os nossos próprios, as nossas próprias atitudes enquanto encarnados. Então, a essência é a mesma. O que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo a lei de causa e efeito, que a gente estuda na doutrina espírita. Então, quando diz essa expressão, né, que ele vai trazendo aqui,
e é bacana porque o Leon Denis depois comenta, né? Ele vai falar, olha, a maior parte das religiões recomenda fazer o bem em vista de uma recompensa além túmulo. Então, é como se eles pegassem a lei de Deus e transformassem ela numa moeda de troca. Ah, eu vou fazer isso porque aí eu vou receber aquilo. E o próprio budismo, assim como o espiritismo, assim como muitas crenças que entenderam essas mensagens iniciais, elas entendem que nós temos, sim, compromissos que nós vamos assumindo. E a partir do momento que a gente cumpre esses compromissos, a gente passa a ter um karma positivo. É isso que o budismo traz. E o que é o karma positivo? É a colheita daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente semeou. E o que é o karma negativo? É a colheita daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente semeou. Então, a gente precisa entender para que a gente não fique com essa briga boba de quem que é essa palavra, de quem que é esse termo. A gente entendendo a essência, a gente vai falar, condiz com o que eu acredito dentro do espiritismo. Não condiz com o que eu acredito dentro do espiritismo. Como a gente viu lá, a questão da metempsicose. Para alguns, o compromisso é tão grande que o espírito retroage, ele volta a ser um animal, porque ele acredita que a gente pode reencarnar como espíritos, como individualidades em corpos de animais. Isso não condiz com o nosso conhecimento. Então, eu acho que é bacana quando a gente vai entendendo isso, né? E aí, uma questão que ele vai trazer aqui é: a ciência e o amor são dois fatores essenciais do universo. E o que faz lembrar isso, né? Faz lembrar a mensagem que a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né? Onde a gente vai ler, né? Que a indicação, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-os, esse é o segundo ensinamento. Então, olha como é que as coisas vão se conectando, né? A gente não precisa ficar brigando, né? Quem é melhor, quem é pior. Tem uma essência no mundo, né? Então, essa essência, a gente pode escolher nomes e praticar essa essência a partir desses nomes, que podem ser catolicismo, espiritismo, cristianismo, budismo, hinduísmo. Mas entendendo a essência, a gente não vai errar. A gente vai acertar sempre, né? Interessante, Rosimar. Essas obras do Leon Denis, né, ele traz para a gente que aquilo que o Kardec estudou, né, e cientificamente, e trouxe para a gente a doutrina espírita, né, uma filosofia ética moral, isso já vinha há tempos atrás e sem a participação daquele mundo de espíritos que ajudaram o trabalho do Allan Kardec, né, o estudo do Allan Kardec. Quer dizer, aí o Leon Denis traz esse estudo para a gente e a gente vê que isso já vem há muito tempo, né? A questão do Buda ter entristecido com aquilo tudo que estava acontecendo e se resguardar lá, ficar num canto e se conectar e trazer tanta coisa que o Kardec depois, né? Nossa, milênios depois, o Kardec conseguiu esmiuçar e colocar, organizar. Interessante isso. Então, vou seguir aqui, então, a leitura. A compaixão do budismo, sua caridade, estende-se a todos os seres. Segundo ele, todos são destinados ao nirvana. E por seres, devem entender-se os animais, os vegetais,
e mesmo os corpos inorgânicos. Todas as formas da vida se encadeiam de acordo com a lei grandiosa da evolução e do transformismo. Em parte alguma do universo, deixa de existir vida. A morte não é senão uma ilusão, um dos agentes da vida que exige um renovamento contínuo e transformações incessantes. O inferno, para os iniciados na doutrina, não é outra coisa senão o remorso e a ausência do amor. O purgatório está em toda parte onde se encontra a forma e onde evoluciona a matéria. Está em nosso globo, ao mesmo tempo que nas profundezas do firmamento estrelado. O Buda e seus discípulos praticavam o dhyana, ou a contemplação, o êxtase. Durante esse estado, o espírito destaca-se e comunica-se com as almas que deixaram a Terra. O budismo esotérico ou vulgar, repelido de todos os lados da Índia no século VI, após lutas sangrentas provocadas pelos brahmanes, sofreu vicissitudes diversas e numerosas transformações. Um dos seus ramos, ou igreja, a do sul, em algumas das suas interpretações, parece inclinar-se para o ateísmo e materialismo. A do Tibete conservou-se deísta e espiritualista. O budismo também se tornou a religião do império mais vasto do mundo, a China. Seus fiéis adeptos compõem hoje a terça parte da população do globo, mas em todos os meios onde ele se espalhou, do Ural ao Japão, foram veladas e alteradas as tradições primitivas. Nele, como em qualquer outra doutrina, as formas materiais do culto abafaram as altas aspirações do pensamento. Os ritos, as cerimônias supersticiosas, as fórmulas vãs, as oferendas, as preces sonoras substituíram o ensino moral e a prática das virtudes. Entretanto, os principais ensinamentos do Buda foram conservados nos sutras. Sábios, herdeiros da ciência e dos poderes dos antigos ascetas, possuem também, dizem, a doutrina secreta na sua integridade. Esses estabeleceram suas moradas longe das multidões humanas, sobre os planaltos das montanhas, de onde os campos da Índia apenas se divisam vagos e longínquos como num sonho. É na atmosfera pura e calma das solidões que habitam os Mahatmas. Possuindo segredos que lhes permitem desafiar a dor e a morte, passam os dias na meditação, esperando a hora problemática em que o estado moral da humanidade torne possível a divulgação dos seus poderes extraordinários. Como, porém, nenhum fato bastante autêntico tem vindo até hoje confirmar essas citações, ainda fica por provar a existência dos Mahatmas. Há 20 anos que grandes esforços foram empregados para espalhar a doutrina búdica no Ocidente. A raça latina, porém, ávida de movimento, de luz e liberdade, parece pouco disposta a assimilar-se a essa religião de renunciamento de que os povos orientais fizeram uma doutrina de aniquilamento voluntário e de prostração intelectual. O budismo na Europa apenas tem permanecido no domínio de alguns homens de letras que honram o esoterismo tibetano. Este, em certos pontos, abre ao espírito humano perspectivas estranhas. A teoria dos dias e das noites de Brahma, Manvatara e Pralaya, que é uma renovação das antigas religiões da Índia, parece que está em muita contradição com a ideia do Nirvana.
De qualquer modo, esses períodos imensos de difusão e concentração, durante os quais a grande causa primordial absorve todos os seres, permanece só, imóvel, adormecida sobre os mundos dissolvidos, atraem o pensamento numa espécie de vertigem. A teoria dos 7 princípios constitutivos do homem e dos 7 planetas, sobre os quais corre a roda da vida, num movimento ascensional, também constitui pontos originais e sujeitos a exame. Uma coisa domina este ensino. É a lei de caridade proclamada pelo Buda, um dos mais poderosos apelos ao bem que tem ecoado neste mundo. Mas, segundo a expressão de Leon de Rosny, essa lei calma e pura, porque nada traz em seu apoio, ficou ininteligível para a maioria dos homens, visto-lhes revoltar os apetites e não prometer a espécie de salário que querem ganhar. O budismo, apesar das suas manchas e sombras, nem por isso deixa de ser uma das maiores concepções religiosas das que têm aparecido neste mundo, uma doutrina toda de amor e igualdade, uma reação poderosa contra a distinção de castas que foi estabelecida pelos Brahmanes, doutrina que, em certos pontos, oferece analogias importantes com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, Leon Denis, no final aqui, ele faz esse contraponto, né? Do que aproxima e do que distancia o budismo do cristianismo. E é interessante a gente olhar para isso, né? O importante é a gente entender que todas as doutrinas, as religiões, elas têm uma essência para o bem, voltada para o bem. Tudo que distancia disso é porque se perdeu com as deturpações feitas pelo homem. Então, eu acho que, para mim, nesse capítulo aqui, né, nós encerramos a leitura dele, fica para mim essa mensagem de que a gente precisa tomar cuidado, até quando a gente se apropria dos conhecimentos de outra crença, né? Então, por exemplo, a gente fala, né, o budismo está vindo para o Brasil, aí ele está se modificando, né? Ou está vindo para as Américas, está vindo para o Ocidente, né? A gente vai ampliando aí, né? Aí ele está se ajustando à nossa cultura. Mas será que está se ajustando à nossa cultura ou será que a gente está deturpando mais ainda esse conhecimento milenar, que já está deturpado na própria cultura? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Quando eu li esse capítulo aqui, desses ajustes e arranjos que a gente vai fazendo para uma coisa caber dentro daquilo que a gente quer, né? Tem uma essência. Qual que é a essência do budismo, né? Então, eles estão falando aqui, Leon Denis está falando aqui, olha, é renúncia, isolamento, tem isso tudo. Mas aí eu vou ajustar, né? Eu gostei dessa doutrina, mas eu vou ajustar ela aos meus desejos. Então, acho que essa palavra é muito importante, né? Aí eu vou deturpando mais ainda, né? Eu vou tirando aquilo que é essencial às vezes. Eu achei bem interessante isso que Leon Denis está fazendo, esse apanhado de coisas. É claro que a gente aqui não está conseguindo aprofundar o tanto que poderia aprofundar, até por conta da nossa falta de conhecimento dessas doutrinas, né? Eu, por exemplo, conheço muito pouco do budismo. Conheço pouco. Eu tenho alguns conhecimentos, né? Por exemplo, sobre Vedanta, já participei de grupos que estudam Vedanta. É uma, vamos dizer assim, uma vertente, né,
dos estudos dos Vedas. Mas falar que eu tenho conhecimento, eu não tenho, mas eu estou achando muito bacana isso que o Leon Denis está trazendo, né? Para trazer essa consciência para a gente da nossa própria doutrina. Então, quando ele fala dessas divisões por castas, de cada um querer puxar um pouquinho para o seu lado, vamos ver na doutrina espírita o que a gente está fazendo enquanto movimento. Me fez muito refletir sobre isso, sabe? Mas é uma Realmente, coisa que isso a gente vai conversar também mais à frente. Tem mais coisa. O livro é bem bacana, que ele vai trabalhar várias questões, né? realmente isso que você falou é para nós cristãos, independente da nossa religião, ficar atento a essas alterações que às vezes são equivocadas, interesseiras, né? Coisa material, coisa do humano, né? E a religião espírita também, aquela que a gente professa. Muito bom, perfeita essa sua fala aí. Então é isso. Acho que por hoje podemos ficar por aqui, Ricardo. Se você não tiver mais nada para comentar, eu acho que o que eu tinha para comentar eu trouxe aqui. Alguns termos, talvez, eles possam ficar, né, precisando de um esclarecimento maior, mas a gente pode voltar também, né, em outros momentos para falar sobre essas questões também, né? Se ficar alguma coisa aí mal entendida, mas eu acho que o mais importante, pelo menos para mim, né, é a gente entender que existe essa ideia inicial de uma verdade construída a partir desse conjunto de orientações que ao longo dos milênios foram chegando através de espíritos luminares que reencarnavam ou encarnavam no planeta Terra para poder trazer essas orientações da forma mais correta e mais segura, e que ao longo dos tempos muitas coisas foram sendo deturpadas. E a gente vai chegar na essência de novo quando a gente tem o contato com Cristo. E mais à frente, Leon Denis vai trazer um capítulo falando do cristianismo, né? Mas a gente entender que antes disso a gente já tinha muita, mas muita orientação sobre o que é certo e o que é errado. Ok. Podemos encerrar? Podemos. Algum recado? Não. Convidar o pessoal, se quiser participar com a gente, é só acessar o Instagram do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, na bio. Tem lá as informações para quem quiser participar desse estudo, né, das obras de Leon Denis, toda quinta-feira às 16 horas. Tá bom? Então vou encerrar fazendo nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pela nossa vida, pelo nosso dia. Agradecer aos espíritos mentores deste grupo de estudo do Centro Espírita Virtual, pela programação, pela direção feita pelo mundo espiritual no momento deste estudo. Agradecemos também ao nosso querido Leon Denis, por tudo que ele deixou para a gente aí de ensinamentos, de estudos. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares daquelas pessoas que assistirem esse vídeo, esse estudo, esse aprendizado. Que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira,
para mais um estudo dessas obras. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Assim seja.